Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus, feito com todo o profissionalismo para você merece. Nós inicialmente sempre te agradecemos justamente por nos acompanhar aqui na TV RP, Canal 9 da NET, nas nossas mídias sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado, muito obrigado mesmo da confiança, da preferência de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Jus Trânsito, alterações no Código de Trânsito Nacional, ADV Especial com 3 participações, Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, ADV Jus Internet, ADV Jus Entrevista, Momento Divino, tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus, fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, a gente começa sempre com uma notícia. Hoje temos essa aqui, ó, não é mais contravenção penal, é crime. Sabe o que? Olha, justamente isso aqui, ó, tentativas persistentes de aproximação e recolhimento de informações sobre a vítima e perseguição, pessoalmente ou pela internet. Agora é crime. Demorou, né? A gente realmente entende que essa lei veio aí trazer uma importante inovação, principalmente no que se diz respeito à internet. Lei 14.132 de 2021 foi sancionada no último dia 31 de março, né, e prevê pena de reclusão a 6 meses e a 2 anos, além de multa para quem praticar esse tipo de crime. Agora é crime, gente. Sequência do ADV Jus TV, agora nós vamos trazer para você uma informação do Código Nacional de Trânsito, as modificações agora no Código Nacional de Trânsito. Olha, agora estão vigorando já a partir de 12 de abril as novas alterações do CTB, né, Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, motoristas devem ficar atentos com os novos prazos para a renovação da CNH. Ao número de pontos também devem ficar bem atentos, que podem gerar suspensão de dirigir e punição de quem causar uma morte ao conduzir veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. Aqui realmente a gente quer frisar com relação justamente a essas importantes novidades trazidas aí pelo novo CTB. Momento agora do ADV especial aqui no ADV Jus. Nós vamos falar de direito urbanístico com o especialista da matéria, o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o 8º e último instrumento da política urbana, ou seja, o estudo de impacto de vizinhança. Na minha opinião, esse instrumento é de grande valia porque garante segurança jurídica e estabilidade às relações urbanísticas, envolvendo os administrados, empreendedores e o poder público. O grave vício é que, na maciça maioria dos casos, o EIV, como é conhecido esse instrumento, não é utilizado na sua gênese ou escorreta finalidade, ou seja, como instrumento urbanístico, mas sim como medida administrativa discricionária para justificar o licenciamento de empreendimentos imobiliários. E digo medida paliativa porque, a exemplo do que sucede em nosso município, me referindo a Ribeirão Preto, é utilizado ao final de um complexo processo de licenciamento urbanístico, conquanto deveria sê-lo já na fase inicial. Consiste na análise detalhada e prévia dos potenciais impactos entre os negativos e os positivos, que determinado empreendimento poderá causar em seu entorno, em razão da sua magnitude ou atividades a serem exercidas. Ao final do EIV, serão delineadas, previamente,
as diretrizes mitigadoras e ou compensatórias, as quais, se efetivamente atendidas e exigidas, garantirão melhores condições de habitabilidade, conforto e segurança jurídica à população mediata e imediatamente atingida. Esse instrumento nada mais é senão uma limitação administrativa que consiste num procedimento prévio e obrigatório para obtenção de licenças ou autorização para construção, ampliação ou mesmo funcionamento de empreendimentos e atividades públicas ou privadas a serem definidas em legislação municipal. E sendo exigido o EIV, não previamente, mas apenas ao final de árduo e extremamente moroso e altamente dispendioso processo de licenciamento, porque as medidas mitigadoras ou compensatórias, as temidas obras complementares externas que eventualmente venham a ser exigidas, acabam por inviabilizar financeiramente a execução do projeto, desestabilizando a então relação harmoniosa entre os parceiros empreendedores, levando-os por vezes às vias judiciais. No próximo programa, falaremos sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, Dr. Roberto Guimarães. Chegou a hora do vocabulário jurídico, testar conhecimentos. Você sabe o que significa perjúrio? Sabe? No intervalo, a gente vai trazer esta resposta com certeza. É só você ficar ligadinho. Mais um ADV especial. Agora nós vamos falar de direito notarial e registral. É com o Dr. Wendel Salomão. Confira. Olá, meus amigos da ADV Jus. Hoje vou falar da separação judicial ou extrajudicial, se ela ainda existe. Existe ou não o Instituto da Separação entre o Casal? Esse instituto foi ou não revogado? É um assunto muito polêmico. Desde 2010 vem gerando entre os doutrinadores e tribunais discussão. O sistema da separação e, posteriormente, o divórcio esteve presente no Brasil até 2010. Com a emenda constitucional de 66, em 2010, alterou o artigo 226 da Constituição Federal, dispondo que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Simples assim. Nesse momento surgiu a discussão doutrinária, com corrente majoritária que defende que a separação surgiu como ferramenta ou caminho para se chegar ao divórcio, fazendo parte do divórcio. Se não precisa mais de nenhum entrave para se chegar ao divórcio, então não existe mais o Instituto da Separação. Parte da doutrina passou a entender que a separação deixou de existir, embora ainda tratada nos dispositivos de várias normas. Outra parte da doutrina, no sentido contrário, passou a entender que a emenda 66 não revogou expressamente a separação, sendo um instituto autônomo, não vinculado e nem seria o caminho para alcançar o divórcio. E na prática, serve para aqueles casais que pretendem se separar, mas não têm a certeza absoluta se é isso que querem ou querem atribuir culpa a outro cônjuge, valendo-se da separação para dar juridicidade à sua vontade, vivendo na informalidade, separados de fato tão somente, pois não podem contrair novo matrimônio. Com o novo Código de Processo Civil de 2015, ao levar em consideração os argumentos das duas correntes, o legislador posicionou-se no argumento que a separação é um instituto autônomo, não vinculado ao divórcio e que ela ainda existe no ordenamento jurídico. Até porque, antes do divórcio, o casal pode restabelecer a sociedade conjugal e até outras opções do ordenamento jurídico. E com o divórcio, todo casamento é tido como acabado. Por fim, o Instituto da Separação é reconhecido no nosso sistema jurídico brasileiro, embora haja discussão da emenda 66, que suprimiu tal instituto, levando-se direto ao divórcio. A separação mantém-se vigente ainda hoje, podendo ser utilizada pelo caso concreto ao casal. Nada impede daqueles que querem divorciar-se pelo feito diretamente, pois não existe nenhum entrave jurídico no Instituto do Divórcio, sendo que, a qualquer hora, o casal pode se divorciar. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até logo. Muito obrigado, Dr. Wendel Salomão. Momento agora de curtir a estante jurídica. Chamo a atenção dos advogados para esta interessante obra. Tem muita gente que precisa ler isso aí com atenção. Veja aí.
A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Curso de Ética Profissional para Advogados, de acordo com o Código de Ética e o novo CPC, além das súmulas do Conselho Federal da OAB. Já está na 5ª edição. Autoria Biela Júnior, editora LTR. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Estante jurídica do ADV Jus TV. Agora nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe que é rapidinho, voltamos já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa perjúrio? Perjúrio é o ato de jurar falsamente. Em todas as democracias ocidentais é assegurado ao acusado o direito ao silêncio, mas em algumas delas a mentira do réu é tipificada como crime de perjúrio. O crime de perjúrio não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Voltando então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, olha, você já ouviu falar por acaso do efeito Dunning-Kruger? A tradução é essa aqui, ó, viés cognitivo em que pessoas incompetentes se avaliam como competentes. Isso aí está lotado aí nas redes sociais. Este fenômeno leva a indivíduos que possuam, pouco conhecimento sobre um determinado assunto e acreditam saber mais que os outros, que aliás têm bem mais preparos, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem sim sempre a resultados indevidos. Essa sua incompetência, que restringe sua capacidade de reconhecer os seus próprios erros, chama-se superioridade ilusória. Só um desafio, você conhece alguém que se encaixa nesse perfil aqui? Eu acho que você conhece. Legal, agora a sequência do nosso ADV Jus TV, vamos falar de ADV Especial, Código de Defesa do Consumidor, com o especialista da matéria, Dr. Alessandro Rojas. Veja. Olá, sou Alessandro dos Santos Rojas e hoje falarei sobre cobrança de dívidas prescritas. Você está cansado de receber ligações de cobrança que tiram sua paz, atrapalham seu trabalho ou seu lazer? Caso tais cobranças sejam por dívidas prescritas, uma ação judicial pode ser a solução. Dívida prescrita é aquela que o credor não adotou as providências legais para sua efetiva cobrança, ou seja, o credor não propôs uma ação judicial para buscar expropriar o patrimônio do devedor. Nos termos do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, caso você tenha uma dívida que venceu há mais de 5 anos, por exemplo, não há mais possibilidade do credor se valer de uma ação judicial para cobrar coercitivamente, sob pena de penhora de bens, esse débito. Prescrita a dívida, todos os efeitos a ela inerentes desaparecem, inclusive a possibilidade de cobrança extrajudicial do crédito. Assim, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ocorrência de prescrição impede a cobrança dos débitos, tanto judicial quanto extrajudicial, seja por carta, telefone, SMS, e-mail, dentre outros meios. Há casos ainda que cabe até indenização por danos morais, segundo o entendimento do tribunal antes referido. Deste modo, caso receba as famosas ligações incessantes cobrando dívida prescrita, por exemplo, cobrança de dívida bancária com mais de 5 anos do vencimento, você pode propor uma ação judicial para que tais ligações sejam proibidas e você possa ter seu sossego restabelecido. Portanto, não perca tempo e tenha de volta o seu sossego. Procure um advogado de sua confiança e avalie com ele a possibilidade de propor uma ação para exigir que as empresas de cobrança parem com as ligações incessantes relativas a débitos prescritos. Logo voltarei com temas relacionados ao direito do consumidor aqui no ADV Especial. Até breve.
Legal, meus amigos, agora nós vamos falar de ADVJus Entrevista. Uma das principais vertentes de progresso no Brasil, todo mundo sabe que é o agronegócio. Justamente contratos agrários estão envolvidos nesta importante vertente que eu acabei de citar. E nós fizemos uma entrevista muito interessante com o Dr. José Roberto Reis da Silva, já faz algum tempo, mas é muito importante os temas abordados por ele. Confira. Agora, com relação, doutor, o contrato de arrendamento e parceria agrícola, quais as diferenças, principalmente no tocante às obrigações tributárias, doutor, que a gente sabe que é por aí que pega, né? Exatamente. A principal diferença na parte tributária é a quantidade de impostos a ser paga pelo proprietário da terra. No contrato de arrendamento, que equivale ao contrato de locação, o proprietário da terra tem uma renda fixa, garantida, independentemente da produção ou do faturamento que aquela propriedade vai gerar. O risco, nesse caso, é todo do arrendatário e, portanto, o proprietário da terra paga mais impostos. Ele paga, se pessoa física, 27,5%, e é um contrato mais oneroso porque não tem risco ao proprietário da terra. Já na parceria agrícola, em que há o compartilhamento de riscos daquela produção agrícola ou da receita ao ser oferida com a venda da produção, o proprietário da terra tem uma tributação bem inferior, significativamente inferior, e essa é a grande diferença na área tributária. E se a gente levar por outras áreas que podem trazer obrigações, por exemplo, a área trabalhista, é desta forma também? Também há diferenças, pois como há o compartilhamento de riscos dessa produção agrícola, há um entendimento jurisprudencial que o passivo trabalhista, assim como também o ambiental, o proprietário da terra, que é o parceiro outorgante chamado no contrato, também concorre com esses riscos e passivos. Certo. Doutor, quais são, né, vamos dizer assim, as cláusulas que elas não podem nunca faltar dentro ali do cômputo, né, dentro do contrato agrário? Quais são aquelas cláusulas que realmente, eu estou falando não cláusulas especificamente jurídicas, né, que a gente sabe lá, o foro de eleição, não é isso, mas eu digo aquelas cláusulas justamente para prevenir, para preservar direito de ambos os lados. No contrato de arrendamento, é fundamental que ele preveja o valor do arrendamento em moeda corrente. É muito comum contratos de arrendamento preverem o pagamento em produto ou em fração da produção. Isso é um erro. Certo. O Estatuto da Terra exige que o preço seja fixado em dinheiro, em moeda corrente. Sim. Importante prever se haverá ou não atualização monetária desse preço estabelecido e prever de forma muito clara prazos. Qual é o prazo de vigência do contrato? Qual é o prazo para enviar uma eventual notificação extrajudicial, caso não queira renovar o contrato ou não? Enfim, preço, prazo e responsabilidades, né? Qual é a lavoura que vai ser implantada, qual é a cultura que vai ser o objeto ali daquela exploração agrícola. No contrato de parceria agrícola, é importante prever o compartilhamento de riscos, pois se o contrato prevê que o dono da terra receberá valores ou participação na produção independente do risco, pode haver uma descaracterização e tornar-se um contrato de arrendamento. Igualmente importante prever prazos, se o proprietário da terra poderá exercer uma composte ou não, se a área que não está sendo produzida, se o proprietário pode usar para lazer de final de semana ou não. E foro de eleição, como você mesmo disse, são cláusulas que, se expressamente previstas, minimizam muito o conflito e os riscos. Tá certo. Doutor, agora, normalmente, né, as pessoas imaginam ali que quem pode usar os polos, né, quem pode figurar nos polos lá do contrato agrário, são pessoas físicas, mas não é só, né? Não é só. Aliás, como empresa estrangeira não pode ser proprietário de terra no Brasil, e os grandes players do agronegócio são empresas estrangeiras, os contratos agrários são o instrumento jurídico adequado para que elas tenham acesso à posse de terras. Então, são fundamentais e muito usuais os contratos agrários. Não só com pessoas físicas, né? Não só com pessoas físicas, pessoas jurídicas, com grandes grupos também, né? econômicos. Certo. Doutor, agora é impossível separarmos, né, o agronegócio do contrato agrário, né? É um binômio aí que anda junto. Anda junto.
O agronegócio ele é todo sustentado em contratos agrários, que garante a posse de grandes multinacionais com acesso à terra, e a mudança econômica do agronegócio influenciou também em alguns princípios do direito agrário, como, por exemplo, o produtor da terra, que inicialmente era uma pessoa física mais frágil na relação, hoje, sendo uma multinacional, essa fragilidade foi mitigada. Então, tem até uma revisão de alguns princípios aí do direito agrário. Certo. Doutor, a gente, evidentemente, estamos falando aqui de direito agrário, né, agronegócio, que é baseado justamente aí nos contratos, como o senhor acabou de dizer. A gente conhece lá, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né, contrato não expresso. Na área da terra não existe isso. Não é recomendado. Até pode existir o contrato agrário verbal, mas não é recomendado porque, em havendo necessidade de comprovar a real natureza jurídica ou a real tratativa entre as partes, o contrato escrito ele é fundamental. Precisa estar ali, estar formalizado, né? Exatamente. É isso mesmo. Doutor José Roberto, um produtor, ele às vezes ele tem essa consciência da necessidade, né? Ele está lá em vias de fazer um negócio no qual ele vai precisar do contrato, enfim, que ele vai ter que se assegurar de cláusulas contratuais para ele ter um certo respaldo no negócio que ele vai efetuar. E às vezes ele chega no escritório ou ele procura o profissional da advocacia, da área profissional especializado, e ele às vezes está em dúvida, né? Eu faço um contrato e vou fazer uma parceria ou não, ou eu posso fazer em outro modelo, eu posso fazer um contrato de arrendamento rural. No caso, é indiferente para o profissional da advocacia? Não é indiferente. O importante para o profissional da advocacia é identificar a real vontade das partes para saber qual é a natureza jurídica daquele negócio jurídico que está sendo feito entre as partes. Se eles combinaram que o pagamento ao proprietário da terra será um valor fixo e independente da produção, só poderá ser um contrato de arrendamento. Se eles combinaram que haverá ali um compartilhamento de riscos, caso a produção não seja, né, aquela esperada, aí sim o que eles combinaram é, em essência, um contrato de parceria agrícola. E, se não escrever adequadamente, o judiciário pode vir depois dizer qual é a real natureza jurídica. Certo. Vai ser provocado, né? E aí provavelmente o deslinde vai depender do judiciário, né? Agora, aqui na nossa região, né, doutor, é uma região grandiosa, né? No agronegócio, a gente gosta tanto aqui do nosso pedaço, da nossa terra, falando assim de uma maneira um pouco mais carinhosa com o Ribeirão Preto, né? E o agronegócio, ele é pulsante aqui. E a gente observa, assim, com contatos com tantos colegas aí da advocacia, que parece que tem poucas pessoas especializadas, que nem é o seu caso. O senhor acha que essa é uma área de atuação em ascendência, que os profissionais deveriam olhar com mais atenção, doutor? Sem dúvida alguma, Ribeirão Preto é a capital do agronegócio por vocação econômica, mas apesar disso, muitos cursos de graduação em Direito nem contemplam o direito agrário em a sua grade curricular, e o advogado acaba tendo pouco contato com essa matéria, acaba ficando restrito aos profissionais que vão trabalhar no segmento do agronegócio. Até na OAB nós temos um desafio bastante grande de promover mais eventos, mais cursos e mais debates, né, agradecendo o espaço que nos foi concedido para divulgar um pouco mais a importância dessa área do direito na nossa região aqui. Verdade. E frisando que é necessário especializar-se, tá? Então você que tem interesse em advogar nesta área tão próspera, né, que é a área do agronegócio, pode sim, é interessantíssima, remunera bem, né, eu sei, mas precisa especializar-se. Doutor, agora o contrato agrário, ele deve ser registrado em cartório, por quê? E quanto a reconhecimento de firma, isso é também necessário? Não são obrigatórios, mas são altamente recomendados. O registro em cartório dá publicidade, então qualquer outra operação futura que ocorra com aquela propriedade
Será de conhecimento público e notório que há um contrato de arrendamento ou de parceria agrícola em vigor, e o reconhecimento de firmas é prudente, pois registra a data em que aquele negócio foi concluído e garante que as pessoas que subscreveram aquele contrato são realmente ocupantes das qualificações que constam no preâmbulo do contrato. Questão de uso frutuário ou no proprietário. Então, o reconhecimento de firma traz diversos benefícios, ainda que não seja obrigatório. Legal, muito obrigado. Boa sorte ao Dr. José Roberto Reis da Silva. Chegamos no crepúsculo do ADV Jus TV de hoje. Aquele momentinho que eu sempre falo. Gosto muito. Momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Veja aí. Vinho Quinta da Meira Douro, Reserva 2013. Vinho de cor intensa rubi, o aroma, frutas vermelhas em compota, licor de cereja e elegantes notas de café e cacau. No paladar, agrada fácil, combina suculência e acidez, com taninos finos e vigorosos. Uva é um blend de uvas tinta roriz, Touriga Nacional e tinto cão. Ele é produzido na Quinta da Meieira, região do Douro, Portugal. Na harmonização, carnes grelhadas como ossobuco, ao próprio molho, alcatra acompanhada de legumes al dente. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, finalzinho de mais um ADV Jus TV. Quero te convidar para que você apareça, faça parte do ADV Especial. Seja visto, seja lembrado. ADV Especial, venha sim fazer parte você também. ADV Jus, tô ligado. Fico por aqui, volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.